É o seguinte, pessoal. Maria da Conceição Tavares, debate de 1988. Não era ela que estava debatendo, mas em um momento ela faz uma intervenção em um debate de alguns pensadores lá, filósofos e tal, que o tema era crise do marxismo contemporâneo. Vamos pro react. Dizer que tenho o maior respeito pelos sociólogos que hoje falaram, mas na verdade devo dizer que o aporte, realmente, a autocrítica de todos eles sobre o estado da sua ciência é perfeitamente pertinente. Em compensação, é evidente a contribuição que deu o professor Morin sobre o estado da ciência e sobre uma coisa que hoje a física descobriu, e o Primogênito, que é um biofísico prêmio Nobel, descobriu também, que é o princípio da incerteza radical. Devo reivindicar, em abono à minha ciência, que Keynes tinha descoberto o princípio da incerteza radical e do funcionamento do sistema capitalista como só podendo ser ancorado em instituições que só podiam ser ditadas por normas que nada tinham a ver com o seu funcionamento intrínseco, o que é seguramente um avanço. Nesse sentido, é importante uma intervenção. Vou fazer intervenções pontuais. Vou deixar vocês assistirem também. Mas muita gente não sabe desse lado da Maria da Conceição Tavares, né? Mas ela era uma pessoa muito adepta do pensamento keynesiano e de Marx também, como ela vai falar. Então, Keynes, ele era um autor que dentro da economia, enquanto economista, tá? Vai ter gente que vai falar que Marx falou disso primeiro. Obviamente, falou no sentido mais diluído, né, no Capital, mas da forma que Keynes fala enquanto economista, ele foi o primeiro, sobre o termo da incerteza dentro da economia. O Keynes, enquanto economista que era, ele rompe com o liberalismo clássico, os neoclássicos, né, ou melhor, os clássicos, né, que ele citava que tudo que veio antes dele, ele denomina clássicos, inclusive Marx, mas não comparando Marx com Smith, etc. E ele fala que dentro da economia não existe essa coisa de expectativas racionais. O que existe são as incertezas. O mercado, o mundo, a economia é dominado pelas incertezas, e é isso que a Conceição Tavares fala, porque a economia enquanto ciência mudou completamente quando Keynes faz o livro A Teoria Geral, certo? Vamos continuar aí. Também em relação ao marxismo, tenho que fazer a segunda declaração. O marxismo de que falaram os sociólogos não tem nada a ver com o marxismo que eu propriamente estudei. Eu sou economista política, quer dizer, eu estudei a parte rigorosa econômica do Marx e é um autor absolutamente genial. E realmente não tem nada a ver com o fato de que as pessoas se chamem marxistas aqui e acolá, como o professor Zinoviev falou. Eu estou convencida que na França o que aconteceu foi que houve uma crise do modismo marxista. Claro. E a França, aliás, nunca foi muito especialista não produziu nenhum marxista econômico de fôlego do meu conhecimento. Efetivamente, ou você tem historiador marxista na Inglaterra, ou se tem filósofos marxistas em vários lugares. A parte filosófica eu realmente não sou especialista. Ou, em geral, portanto, entre a Inglaterra e a Alemanha é que se trabalhou basicamente, e depois nos Estados Unidos, algumas contribuições ao marxismo teórico, no que diz respeito à interpretação. E, nesse particular, não concordo com duas coisas. Fico muito contente que, finalmente, a ciência tenha desistido de fazer teleologia. Diga-se de passagem que a teleologia do Marx, sério cientista, é simplesmente uma brincadeira. Que ele diz assim, e aí, este sistema que está entrando em contradição, e tem uma teoria científica, depois de corrigir as besteiras que diz sobre a teoria do valor, e avisa também, quando a teoria do valor trabalho não for fundamento desse sistema, ele vai entrar numa crise. É isso aquela brincadeira, quem quiser caçar, caça, quem quiser fazer não sei o que, não sei o que. Agora, o Marx, político, filósofo, é outra coisa. Eu realmente sobre isso não tenho opinião. Sobre a coisa econômica marxista e sobre a coisa econômica keynesiana, do Keynes, propriamente dito, são dois teóricos de uma enorme modernidade. Tudo que hoje a ciência física, a ciência, como veremos, tudo que o Morin disse, tudo que os filósofos estão dizendo sobre a incerteza, a impossibilidade
de ver de uma maneira organizada, de considerar a natureza como burra, a qual é possível impingir tudo, de considerar os seres como determinados, isto é o que está dito, isso aqui é triste, no Marx do Capital. Não está dito no antes, no depois, isso é outro problema. E é o que está dito no Keynes. São dois autores de uma enorme modernidade. O espanto é que em plena ajornamento e desacralização das demais ciências, vem outra vez a economia nessa desgraceira de expectativas racionais. Quer dizer, que a racionalização econômica, por força da desordem do sistema econômico, tenha apelado a esta altura do século, depois de dois, três, pelo menos três, porque realmente o Marx, o Schumpeter e o Keynes são três autores de uma enorme modernidade. Depois ela vem aí citar a Schumpeter, né? Que realmente são pensadores completamente inovadores, e aqui eu endosso o que ela fala. Tudo que eu conheço de Marx se restringe ao Marx economista, né? Eu sei que o pessoal não gosta muito de, como diz o Zé Paulo Neto, né? De fatiar o Marx filósofo, o Marx economista, mas aí eu vou usar os termos que ela usou, né? Nessa, nessa, Nesse debate aí de 88. Então vocês vejam que, diferente do que muitos pensam, né? A Conceição Tavares, ela não rechaça o pensamento keynesiano, não, tá? Eu vejo muita gente dizer, não, porque a Tavares é uma marxista, não sei o quê. Cara, ela era keynesiana, né? Mas, assim, o fato de você ser keynesiana, você não exclui você olhar para Marx e dizer, era válido o que ele falava, tá bom? Não precisa excluir. Da mesma forma, o oposto, você ser marxista não invalida você usar a teoria keynesiana. Então, a Conceição Tavares, ela aqui expõe um fato interessantíssimo quando ela aproxima Marx e Keynes e diz, olha, eles aqui têm um ponto de intersecção, que é essa questão de debater a incerteza na economia. Marx não fala isso de forma tão concisa, né, e explícita como é o caso de Keynes. Por isso que Keynes é mais conhecido por isso. Marx estava, quando ele escreve o Capital, são inúmeros volumes, né? Inúmeros volumes também não, são 3, né? Eu quis dizer, na verdade, inúmeras páginas. E aí o pessoal acaba pegando diluído esse conceito. Mas Keynes não, ele fala de forma mais direta e concisa, apesar do livro também ser grande, não são milhares de páginas. Então, é importante aqui a gente ter a noção de que, mesmo estando em espectros ideológicos opostos, né? Marx era comunista, Keynes não. Eles, no pensamento, têm uma interseção, não só nisso, né? Em outros aspectos também. Vis-a-vis o que se está discutindo aqui. Quer dizer, que tem uma visão, mesmo quando sistêmica, desintegrada. E não como os cientistas sociais fizeram. Quer dizer, essa coisa de que os cientistas sociais fizeram ao mesmo tempo uma ciência fundante, depois dela uma explicação do mundo, e portanto uma filosofia da história, e depois uma norma ou uma meta-história, é por conta da filosofia alemã. E o marxismo da filosofia alemã, eu sempre achei uma coisa grotesca. Vocês me desculpem, embora lindíssimo. Agora, tem o outro Marx, que aqui ninguém falou, mas eu quero dizer, há marxismos e marxismos. O Marx, economista, é um grande autor até hoje, moderno, contemporâneo, que não disse nada. E o Keynes também, na tradição do que o Morin falou. Pois é, esse foi o corte e algumas considerações finais, né? O que eu quero dizer com incerteza e o que ela também quis dizer com incerteza, só para vocês terem um contexto histórico. Até Keynes, mesmo Marx tendo escrito antes, né? Isso não foi uma questão porque, repito, Marx escreveu esses termos assim diluídos, né? Então não pegou essa questão da incerteza na área econômica, até porque também Marx era um comunista e o pessoal não queria levar essas ideias a sério, mas o Keynes, ele vinha da burguesia, ele vinha da elite financeira da Inglaterra, e aí Keynes foi ouvido, né? Muito do Keynes ser ouvido era porque ele era um economista que veio do mainstream, que, ao contrário de Marx, né? O Marx, só por ele ser comunista, o mainstream já tratava ele como errado.
diferente de Keynes. Keynes, uma vez que ele inicia a carreira de economista dele como um economista liberal stricto sensu, vamos dizer assim, clássico, né? Ele olhava e defendia, no início da sua jornada, o que se dizia o pensamento liberal vigente, que era a linha marshalliana, a qual ele fazia parte no início. Porém, até que ele começa a estudar com mais afinco e olha assim e diz, olha, na verdade, não. Na verdade, a oferta não cria sua própria demanda, não existe isso de expectativa racional. O que é expectativa racional, no caso? É você dizer que todo mundo, todos os agentes econômicos, empresários, todo mundo, vocês aí de casa, todo mundo decide tudo de forma racional. Não existe erro, todo mundo sabe o que está fazendo, não existe incerteza. E o Keynes começou a olhar assim, na verdade, a economia não é racional. Muito pelo contrário, ela não tem nada de racional. Né? Senão não existia essas questões de efeito manada, não existia crise. Se todo mundo tivesse dentro de uma expectativa racional, por que existiriam crises financeiras, crises econômicas, não é mesmo? Se todo mundo pensa racionalmente, todo mundo alocaria seus recursos de forma firme e efetiva, sem ter problemas, e não é isso que acontece. Então ele pega e fala sobre a incerteza, que há um grau de incerteza dentro da economia. E como eu já falei, Marx fala isso de forma diluída. Schumpeter também, ele assume essa posição que tanto Keynes quanto Marx eles falavam, só que Schumpeter ele tem um pensamento mais para a questão da inovação, né? Aquela questão do empresário inovador e tal, que tem vídeo inclusive que eu já falei aqui, vai aparecer aqui no card para quem tiver interesse em ver, mas eu vou falar mais sobre Schumpeter aqui, sobre o Marx, economista também, e sobre Keynes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreva, ative o sininho, considere ser membro do canal. O último vídeo que eu fiz aqui foi um vídeo bem interessante e técnico sobre como funciona o Boletim Focus. Vai aparecer aí para quem for membro, e se você não for, você pode ser. Vai ser muito legal ter você aqui como membro. Pix está aqui também se você quiser ajudar, e hypa o vídeo, que é muito importante também. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.